Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Existe um produto financeiro que tem ganho cada vez mais notoriedade junto dos investidores, especialmente nos últimos anos, os ETFs. Hoje vou dedicar o episódio a explicar o que são, as suas vantagens e desvantagens, comissões ou como encontrar um bom ETF. Vamos também ver a evolução do portfólio e comentar as últimas semanas. Não percam tudo já a seguir. Um ETF, ou Exchange Traded Fund, é um produto financeiro semelhante a um fundo composto por um conjunto de ativos que podem ser ações, obrigações, metais, commodities, etc. A diferença é que o ETF é negociado no mercado regulado a diário como se de ações se tratasse. Os ETFs podem ser geridos de forma passiva, replicando um índice, por exemplo, ou ativa, replicando um investidor ou objetivo. Existem imensos tipos de ETFs para todos os gostos. Podemos agrupá-los em alguns tipos genéricos, como são, por exemplo, as obrigações, sejam elas do governo ou corporativas, ETFs de setor, sejam eles tecnologia, energia, financeira, etc. ETFs de índices, como o S&P 500 ou o Nasdaq ou o MSCI. Temos ainda ETFs de dividendos, ETFs geográficos, dedicados a regiões, países ou mercados específicos, commodities, como são ouro, petróleo ou prata, ETFs temáticos, como são o caso dos ambientais ligados às energias renováveis ou ainda da inteligência artificial, ETFs de fatores, sejam eles do crescimento, valorização ou qualidade, ou ainda ETFs de moedas e inversos que são um bocadinho mais complexos. Os ETFs de cada tipo têm apenas ativos associados com esse mesmo tipo. Por exemplo, um ETF de tecnologia terá sempre ações de companhias nesse setor, ou um ETF de índice, como por exemplo o S&P 500, apenas tem ações que pertençam a esse índice. Temos então a ver as vantagens deste tipo de investimento. Em primeiro lugar, são uma excelente opção para iniciantes, porque assim não gastam o tempo a analisar os ativos que estão subjacentes ao ETF. Em segundo, porque providenciam a diversificação necessária, onde basicamente distribuem todo o teu investimento por todos os ativos que compõem o ETF. Depois temos comissões mais baixas que ações, ainda que hoje em dia já existem corretoras que apresentam comissões gratuitas. Por fim, o reinvestimento automático dos dividendos, em alguns casos, evita ainda uma tributação desse valor recebido. Algumas desvantagens são: ao comprar o ETF não podes escolher individualmente os ativos que queres investir, é impossível bateres o índice que o ETF representa e ainda alguns ETFs têm comissões, o chamado Expense Ratio, bastante alto, especialmente aqueles que são geridos ativamente. Existem imensas páginas web que te ajudam quer com os vários critérios de procura ou com informação detalhada do ETF. Um deles é o ETF.com, que te permite buscar baseado em diferentes critérios e comparar os ETFs através de um grafismo interessante. O segundo é o JustETF.com, onde igualmente podes selecionar vários critérios de pesquisa e inclusivamente analisar detalhes do ETF em questão, como o risco, a rentabilidade e as bolsas em que é negociado, entre outras coisas. O site ptinvesting.com também pode ser útil ao sugerir logo à partida alguns ETFs mais conhecidos, mas também dispõe de filtros de pesquisa. O Seeking Alpha apresenta as mesmas funcionalidades, numa forma gráfica mais apelativa e mais fácil de aceder. Consegues ver todos os componentes do ETF e os seus pesos de forma rápida e eficaz. Por fim, o Koifin é outra plataforma que também disponibiliza esta informação. Uma vez encontrado o fundo, sugiro que vás diretamente à página do provedor consultar todos os detalhes associados. No que respeita a comissões, os ETFs, sejam eles geridos de forma ativa ou passiva, apresentam uma comissão sob a forma de Expense Ratio. Para ETFs geridos ativamente, o Expense Ratio considerado normal anda entre os 0,5% e os 0,75%. Já para ETFs geridos de forma passiva, ou seja, replicam um índice, por exemplo, o Expense Ratio considerado normal é de 0,2%. Este valor não é retirado da tua conta, simplesmente é deduzido ao valor do ativo em carteira. Este é um critério importante porque, como podemos ver na seguinte imagem, uma diferença de apenas 0,5% pode traduzir-se em 16% ao fim de 20 anos.
O próximo ponto que quero destacar é a nomenclatura. Alguns ETFs podem apresentar algumas siglas no nome que os tornam de difícil compreensão. Por exemplo, iShares Core MSCI World UCITS ETF da BlackRock. iShares é o nome da subsidiária provedora do produto. Normalmente as provedoras são subsidiárias de fundos de gestão ativos ou de grandes entidades bancárias. iShares pertence à BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo. Core designa um subgrupo do produto da BlackRock. MSCI World é o índice que o produto tenta replicar. UCITS ETF diz respeito à informação regulatória dos mercados europeus. Não podem ter mais de 20% do fundo num ativo específico. Já a ETF serve para distinguir de outros tipos de produtos, como são os ETCs das commodities ou ETN das notes. Outro ponto relevante é que no fim da designação, alguns ETFs podem apresentar as seguintes abreviações. D, DIS ou DIST significa que distribui dividendos. C ou ACC significa que é cumulativo e os dividendos são automaticamente reinvestidos. Então, como escolher um ETF? Bem, deves começar por definir a tua tolerância ao risco. A seguir, decidir a diversificação que pretendes no teu portfólio e ainda deves ter em atenção o código ISIN, ou International Securities Identification Number, onde vários ETFs apresentam nomes diferentes quando cotados em bolsas distintas, apesar de se tratar do mesmo produto. Deves ainda comparar rentabilidades e custos, como o Expense Ratio. Deves escolher ETFs com grandes volumes de negociação e de provedores conhecidos e fugir dos ETFs sintéticos e ou com leverage, que vamos ter a oportunidade de estudar noutro episódio. Passemos então à evolução do portfólio e aquilo que foi a semana nos mercados. O mercado já mostrava uma tendência positiva depois da confirmação de Biden como presidente, mas na terça-feira a parceria Pfizer-BioNTech anunciou uma taxa de eficiência de 90% na sua vacina contra o Covid-19 e foi como fogo em gasolina para os mercados, especialmente em ações que mais sofreram com as restrições aplicadas devido à pandemia. Refiro-me, como é óbvio, aos setores da aviação, imobiliário, restauração e turismo. A ação que mencionei, se recordam no último episódio, a FRT, subiu quase 33% num dia. Foi notório ao longo da semana a redistribuição de capital, nomeadamente entre o setor da tecnologia e os setores mais impactados pela pandemia. O portfólio não foi exceção a esta transição e desde a semana passada subiu mais de 6%, encontrando-se agora perto dos 21% de valorização. Já os dividendos mantêm-se nos 3,61%. No separador da distribuição, podemos avaliar a potencial valorização que o meu portfólio teria se, em vez de escolher individualmente as ações e o momento da compra, tivesse optado por colocar o dinheiro num ETF desse setor. Sem contar com os dividendos, estamos a falar de uma diferença de 7%. Esta semana recebemos pagamentos de mais algumas empresas e o mês de novembro totaliza quase $20 recebidos. Não efetuei qualquer compra desde o último episódio e a carteira de investimentos sentiu apenas uma pequena valorização das criptomoedas. Em comparação com o índice S&P 500, o portfólio leva uma vantagem de aproximadamente 2%, que, se contarmos com os dividendos, seria aproximadamente 4%. Para finalizar, quero apenas deixar a minha opinião sobre a comparação que muitas vezes se faz entre o Passive Investing nos ETFs contra o Active Investing. Embora muitos estudos apontem para que, a longo prazo, os ETFs passivos apresentam melhores resultados que os ETFs ou fundos ativos, existem alguns exemplos de sucesso, como são os fundos das seguintes imagens. Aliás, nomes como Peter Lynch ou Warren Buffett, entre outros, não fizeram fortuna comprando ETFs, embora este último recomende hoje em dia a sua compra. E embora recomende, não os tem no seu portfólio e por várias razões. Primeiro, porque é um investimento defensivo e os grandes investidores não são pagos para estar na média, pagam-lhes para superar a média. Muitos falham no processo, mas isso não significa que outros não tenham sucesso. O que quero dizer com isto é que não existem estratégias melhores ou piores. Existem estratégias que se adaptam melhor aos teus objetivos e perfil de investidor. Dou-vos um exemplo muito conhecido. O ETF da BlackRock, o IWDA, é um produto muito atrativo. No entanto, apresenta números a 5 anos inferiores ao S&P 500. Se alargarmos a janela de investimento, vemos que nos últimos 11 anos, desde a sua criação,
vemos que neste intervalo supera o S&P 500 em sensivelmente 10%. Isto significa que se alguém com um objetivo de investir num período até 5 anos, teria mais rentabilidade optando pelo índice SPY, por exemplo, mas alguém com um horizonte de investimento mais alargado estaria melhor com o IWDA. Se olharmos, por exemplo, para aquele a que eu chamo o benchmark da loucura, o Nasdaq ou o Triple Q, e compararmos com o IWDA, vemos que quer a 5 anos, quer a 11, o índice Nasdaq varre qualquer oposição. Atenção, isto não são recomendações de compra. Como mencionei no vídeo, deves fazer as tuas próprias análises e tomar as decisões por ti. E pronto pessoal, é tudo por hoje, espero que tenham gostado. Deixem o vosso like, subscrevam o canal, ajudam-me assim a crescer e a chegar a mais pessoas todas as semanas. Deixem o vosso comentário, dúvidas ou sugestões, que terei todo o gosto em responder-vos. Desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.